Eu quero deixar uma palavra para o coração dos irmãos, com base na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículos de número 19 e 20, que dizem assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus Cristo, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus, lá no primeiro século da era cristã, quando ele vai falar sobre Jesus, ele utiliza uma metáfora, ele utiliza uma figura de linguagem. E a figura de linguagem, a imagem, a analogia que o escritor aos Hebreus se utiliza é a figura de uma âncora. Ele diz aqui que Jesus é a âncora da alma. Ele ilustra a obra de Jesus, ele ilustra o feito de Jesus com a figura de uma âncora. O que é uma âncora? A palavra âncora, ela vem do grego agikira, e ela significa um dispositivo de pedra, de ferro ou de aço, preso numa embarcação através de uma corda ou de uma corrente, que serve para manter o barco firme em sua posição. Quando o barco está ancorado, a âncora está fora do barco, está na água, está lá no fundo, presa a uma corda, presa a uma corrente, sustentando o barco, mantendo o barco. Às vezes, quando o mar está agitado, quando os ventos são contrários e quando as ondas são muito violentas, os marinheiros, os embarcadistas experientes lançam a âncora, às vezes uma, às vezes duas, às vezes três, às vezes 4 âncoras para sustentar o barco. O barco pode ser agitado, o barco pode ser movido, mas ele não naufraga se ele estiver bem ancorado, se ele estiver bem mantido e sustentado pela ancoragem. É interessante que o escritor aos Hebreus toma esta imagem, a imagem de uma âncora. Quem já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro, fazer uma viagem marítima, sabe que não tem navio, por maior que seja, que não tenha a necessidade de uma ancoragem boa. E o escritor aos Hebreus, sabedor desta cultura, sabedor desta prática, ele toma a imagem da âncora e ele aplica essa imagem a Jesus. Mas ele não diz que Jesus é a âncora do nosso barco. Ele diz que Jesus é a âncora da nossa alma. O que quer dizer a âncora? Quais são as suas funções? Por exemplo, é a âncora que mantém firme o barco num determinado lugar. É a âncora que não deixa o vento levar o barco à deriva, levar o barco sem norte, levar o barco sem rumo, levar o barco sem referencial. É a âncora que mantém o barco firme. A âncora, ela serve para fazer o navio se apegar ao solo. A âncora faz com que o navio fique conectado com o solo. É por isso que a corda ou a corrente da âncora tem que ter a profundidade que o mar tem. Se o mar tiver 100 metros de profundidade, a âncora tem que ter 100 metros de corda. Se o mar tiver 1000 metros de profundidade, a âncora tem que ter 1000 metros de corda. Por quê? Porque é ela que conecta, ela que liga, ela que vincula o barco até o solo. Também a âncora serve para trazer a estabilidade ao barco, não deixar o barco instável, não deixar as madeiras
rangendo, manter as suas estruturas. A âncora ainda, ela traz apoio seguro, ela traz apoio firme, ela traz um arrimo para o barco. O barco ancorado, ele está arrimado, ele está seguro, ele está apoiado. A âncora ainda é esperança. Eu acho muito interessante, porque quando eu estava preparando essa reflexão, eu li no dicionário Aurélio a definição de âncora. E âncora, para o dicionário Aurélio, é esperança. Esperança para quem? Para os marinheiros. Quando os marinheiros estão na embarcação, eles estão ali com muito medo, eles estão ali aflitos, amargurados, angustiados, inquietados, mas eles lançando a âncora, eles ganham esperança. Esperança de voltar a ver a família, esperança de voltar para sua casa, esperança de trazer resultado daquela pesca e assim por diante. Âncora também é empreendimento e âncora é apresentação. Agora é interessante que o escritor aos Hebreus vai tomar a figura da âncora e vai dizer: Jesus é a âncora da nossa alma. E aí vem uma pergunta para nós: em que sentido Jesus é a âncora da nossa alma? Por que podemos garantir que Ele é a âncora da nossa alma? Por algumas razões. Em primeiro lugar, Ele é a âncora da nossa alma, porque assim como a âncora faz o barco apegado ao solo, Jesus nos faz apegados a Deus. Ele mesmo disse em João 14:6, aleluias, se você quiser vir a Deus, venha a mim. Se você quiser ver o Pai, olha para mim. Se você quiser encontrar Deus, encontre a mim. Não existe caminho para o Pai, não existe caminho para Deus, não existe acesso para Deus se não for por Jesus. Não é pela igreja, não é pela religião, não é pela boa obra, não é pela boa conduta ética e moral. Nós só encontramos Deus, só nos apegamos a Deus pela âncora da nossa alma, que é Jesus. Talvez você esteja se sentindo um pouco distante de Deus. Eu quero deixar essa mensagem para você. Una-se a Jesus e Jesus vai vinculá-lo a Deus. Jesus vai te unir a Deus. Jesus vai te ajuntar a Deus. Jesus vai trazer Deus para você e você para perto de Deus. Em segundo lugar, Jesus é a âncora da nossa alma, porque Ele nos faz íntimos do Espírito Santo. A âncora, ela precisa descer na profundidade do mar para trazer segurança. Jesus também nos leva às profundidades do Espírito Santo. Jesus nos dá intimidade com o Espírito Santo. O Espírito é consolador, o Espírito é guia, o Espírito é professor, o Espírito é instrutor, o Espírito fortalece, o Espírito dá poder e dá autoridade. Talvez você esteja na sua vida sendo guiado pelos seus próprios pensamentos, pela opinião dos outros, e você diga assim: eu preciso ser guiado por Deus. Então você precisa intimidade com o Espírito Santo, e Jesus pode te dar intimidade com o Espírito Santo. Quando Jesus, aleluia, te vincula com o Espírito Santo, você passa a ser íntimo dele, passa a ouvir a sua voz e passa a ter a sua vida controlada e coordenada por ele. Jesus ainda é a âncora da nossa alma. Em terceiro lugar, porque é Ele quem nos mantém firmes à palavra de Deus. A Bíblia é um livro sagrado, é a palavra de Deus, é um meio de revelação especial de Deus. O homem próximo da palavra, próximo de Deus, próximo da palavra, próximo do equilíbrio, próximo da palavra,
próximo da paz, próximo da palavra, próximo da verdade, próximo da palavra, próximo da justiça, próximo da palavra, próximo do amor, próximo da palavra, próximo de uma família exemplar e estabilizada. Um homem longe da palavra se torna um barco à deriva, se torna uma folha seca levada por qualquer vento, se torna alguém que vive sem eira nem beira, sem rumo e sem destino. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo, Cristo nos sustenta com a palavra. Cristo faz-nos ter amor pela Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, pensar na Bíblia, amar a Bíblia, cultivar os valores da Bíblia, viver na Bíblia, pensar biblicamente e colocar as verdades da Bíblia à luz e de forma concreta na nossa vida diária. Quem faz isso não é a igreja, quem faz isso não é a religião, quem faz isso é Jesus, a âncora da nossa alma, que nos vincula a Deus, que nos vincula ao Espírito Santo e que nos vincula à sua palavra. Jesus ainda em quarto lugar, como âncora da nossa alma, é Ele quem nos fortalece e nos dá sustentação nos dias de provações. Nós, todos nós, não importa crente ou não crente, rico ou pobre, gordo ou magro, inteligente ou indouto, não interessa se tem formação, se vive numa choupana, num casebre ou numa mansão. Todos nós passamos pelas solicitudes da vida, pelos dias maus, pelas provações, pelos dias de contingências, de aflições. São os lutos por aqueles entes que vão embora, são as privações financeiras por causa do desemprego, são aqueles dias ruins por causa de um diagnóstico ruim ou de um prognóstico não tão favorável, são aquelas notícias que não são tão boas, aleluia, notícias de ameaças, ameaça de você perder a casa, por exemplo, ameaça de você perder um filho, ameaça de você perder o emprego, de você perder a dignidade, de perder a honra. Nesse ambiente de provações, com quem nós estaremos seguros? Só há segurança se estivermos ancorados em Cristo Jesus. Por isso, talvez você esteja me ouvindo e você parou aqui exatamente porque você está atravessando uma aflição, uma angústia, uma inquietação na sua vida, e você se pergunta: como eu me manterei? Como eu ficarei de pé? Eu quero dizer para você: agarre-se a essa âncora da nossa alma, chamada Jesus de Nazaré. Ele vai te fortalecer no dia mau, Ele vai ser refúgio, Ele vai ser fortaleza, Ele vai ser abrigo, Ele vai ser sombra, Ele vai ser luz, Ele vai ser calmaria, Ele vai ser resposta, Ele vai trazer para você a paz e a quietude que a sua alma necessita, porque Ele fortalece-nos nos dias da provação. Agora também, em último lugar, Jesus é a âncora da nossa alma, porque Ele nos torna perseverantes até a morte. Nós entramos no Evangelho, ouvimos a palavra, aceitamos Jesus, e depois disso nós vamos tocando a nossa vida e enfrentamos muitas coisas que querem nos fazer desistir, que querem nos fazer abandonar o caminho, que querem nos fazer desviar da rota. Mas então, nesse caminhar, nós pedimos para Deus algo que nos sustente, alguém que nos mantenha, e Deus manda então Jesus, aleluia, o ancoradouro da nossa alma, e Ele diz: eu vou manter você firme, firme até o arrebatamento, firme, perseverante, aleluia, animado, entusiasmado, encorajado até o dia do encontro glorioso, seja por meio da morte, ou seja por meio do arrebatamento. O Senhor Jesus nos manterá firmes nos dias maus e também nas lutas. É o Senhor, e só o Senhor, quem nos manterá firme.